Olá, estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre um assunto muito importante para o nosso funcionamento humano e para o nosso funcionamento cognitivo. Um assunto que é muito falado, mas é pouco falado abertamente, mas que é de extrema importância ser discutido, que são os pensamentos de morte e as ideações suicidas. Fique comigo até o fim desse vídeo, curta, comente, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que precisam desse tema e me siga nas redes sociais para nós conversarmos mais sobre temas como esse e outros temas também que são tão importantes para o funcionamento humano. Falar de pensamentos de morte e ideação suicida geralmente costuma causar muito desconforto para os profissionais da saúde, para as pessoas que lidam com outras pessoas que têm esse tipo de pensamentos e comportamentos, porque é algo que mexe diretamente com a nossa existência. O pensamento de morte ou a ideação suicida não acontece propositalmente. Uma grande parcela da população, em algum momento da vida, sente que não consegue resolver algum problema ou vários problemas, ou até mesmo deixa de sentir tranquilidade e paz. E a única saída para resolver esse sentimento é pensar em morte ou ter a ideação suicida. O pensamento de morte é o desejo de morrer, é o de não estar mais aqui. Mas a pessoa que pensa em morte, a pessoa que tem um pensamento de morte, ela deseja que algo aconteça. Ela deseja que a morte aconteça de alguma forma e que a vida dela seja tirada, por não enxergar mais um sentido em existir. Já a ideação suicida é a vontade de morrer, mas sendo capaz de provocar a própria morte. A pessoa pensa que ela pode provocar a própria morte, que ela pode fazer algo e a partir daquele algo ela deixa de existir. Ambas as situações, tanto o pensamento de morte quanto a ideação suicida, geralmente são tentativas de resolver algo, ou emocionalmente, ou algo físico mesmo, algo situacional. A pessoa, quando chega a um estágio da vida em que ela começa a pensar em morrer, ou que ela começa a pensar em ideações suicidas, ela começa a ter uma perda de uma função cognitiva muito importante para a nossa sobrevivência, que é a capacidade de resolução de problemas. A resolução de problemas é a capacidade de encontrar estratégias para resolver algo frente a um obstáculo. As pessoas que não têm um pensamento de morte ou que não têm uma ideação suicida, elas sabem que o problema que elas estão passando, que a situação que elas estão passando, vai se resolver. Por mais difícil que seja, em algum momento, com o passar dos dias, ou algo que ela faça, ou algo que possa acontecer, vai trazer uma resolução para aquela situação. Vai acontecer algo, aquela situação vai passar, aquela situação vai melhorar. Essa capacidade cognitiva de resolução de problemas consiste em pensar em formas variadas de resolver uma situação-problema. Pessoas com essa capacidade cognitiva de resolução de problemas reduzida, elas se sentem encurraladas, perdidas e como se elas não fossem conseguir resolver os seus próprios problemas. E automaticamente começam a vir pensamentos automáticos como a desnecessidade de viver, pois não vão conseguir progredir, resolver ou sair daquela situação. Com isso, a morte entra como uma solução de não precisar mais ter aqueles problemas ou não precisar mais sentir aquela dor. Essa perda cognitiva está presente em transtornos como a depressão, a ansiedade generalizada, a bipolaridade, e não estamos falando de uma covardia, e sim de uma dificuldade psicológica que a pessoa está enfrentando. Para quem não tem essa perda cognitiva de resolução de problemas, é comum julgamentos como suicídio é covardia, ou sua vida é ótima para você querer morrer, ou até mesmo tem pessoas piores que você. Se você se matar, vai para o inferno. Ou até mesmo
você está querendo chamar atenção. Se você está lidando com alguém que tem ideação suicida ou pensamentos de morte, saiba que talvez ela esteja cansada de ser ela mesma e não está conseguindo sair do lugar. Ou ela só quer resolver um problema e não sabe como fazê-lo. Aí a morte parece uma solução mais rápida e coerente para essa pessoa. E o que fazer com uma pessoa que apresenta pensamentos de morte ou ideação suicida? Tente não se desesperar de forma que a pessoa perceba. Ficarmos nervosos, preocupados aparentemente, agitados, ansiosos, claro que é um comportamento que a maioria de nós, por sermos humanos, por termos algum grau ali de pessoalidade com aquela pessoa que está nos falando aquilo, vai acontecer. Mas quanto mais neutros nós ficarmos, quanto mais nós soubermos lidar com aquela situação, menos assustador vai parecer para aquela pessoa, mais conectados nós vamos parecer estar com aquela pessoa. Se você for capaz de ouvir, deixe ela falar o que ela está pensando. Porque geralmente a pessoa que tem ideação suicida, ela é surpreendida pelas pessoas ao redor com falas como: você não pode pensar isso, você deveria pensar o contrário, você deveria se comportar de outra forma. Falam diversas coisas para ela, menos ouvi-la de verdade, menos deixá-la falar o que está acontecendo com ela. Por isso a pessoa que tem ideação suicida ou pensamentos de morte, geralmente ela não quer falar sobre o assunto, porque ela acha que ela não vai ser compreendida. Não diga coisas contrárias a ela, como: você não pode se sentir assim, você é errada por querer morrer, você será castigada por pensar assim, e falas desse tipo. Pois a pessoa já está tão cansada de ouvir aquilo, a pessoa já está tão cansada dela mesma, que vem mais uma pessoa para dar aquela lição nela de moral. E geralmente a pessoa que está com pensamentos de morte ou com ideação suicida, ela está exaurida, ela está esgotada. Então, se você for mais uma pessoa a trazer aquele esgotamento para ela, você não vai estar colaborando com ela. Pergunte a ela e procure entender quais problemas, na visão dela, parecem não ter mais solução. Porque, de acordo com o que nós falamos no início desse vídeo, as pessoas com ideação suicida ou com pensamentos de morte, ela tem uma capacidade cognitiva reduzida, certo? Então, possivelmente, essa pessoa não encontra muitas soluções para o que ela está passando na vida dela. Então, se você perguntar para ela qual é a situação que ela está pensando, que ela está percebendo que parece que não tem mais solução para ela, provavelmente ela vai te dizer quais são as situações que ela está percebendo que não tem mais como ela resolver. E a dificuldade de enxergar situações ou de enxergar probabilidades de resolver aquilo faz essa pessoa querer desistir de viver. Não tente resolver com ela, a princípio, aquele problema. Por que eu tô falando isso com você? Porque a pessoa que está ali naquele estado de irracionalidade, do pensamento de morte ou da ideação suicida, ela não consegue enxergar uma resolução para o problema dela. Então, se você já chega, de certa forma, desesperado ou de uma forma ali agitada, querendo resolver o problema para aquela pessoa, querendo dar soluções mágicas, querendo falar coisas ou situações que estão irreais para aquela pessoa, você não vai aproximar ela de você. Você não vai dar para ela um sentido para resolver aquilo. Você vai afastar mais ela de você, porque ela realmente acredita que aquele problema não vai se resolver tão facilmente. Então, não tente dar soluções mágicas ou não tente, a princípio, resolver. A melhor coisa que você pode fazer ao estar com uma pessoa que tem pensamentos de morte ou ideação suicida, primeiramente, é ouvir e tentar entender o que está levando ela a pensar em não existir mais, ou tentar fazer algo com ela para não existir mais.
Mostre a ela que você está ali com ela, em sinal de acolhimento e sem julgamentos. Por que isso? Porque a pessoa que está com ideações suicidas ou com pensamento de morte, ela já tem na mente dela que ela está diferente dos demais. Ela olha para o mundo e parece que o mundo é perfeito, parece que as pessoas estão corretas, parece que tudo está funcionando bem e só a vida dela que não funciona bem. Só ela não consegue se resolver. Ou muitas vezes ela acha que o mundo não tem solução. Então, se você apenas procura ficar perto dela, mostra a ela que você está junto com ela e com a sensação de acolhimento, você vai ajudá-la a reduzir aquele sentimento de que ela está sozinha, de que ela não tem ninguém ali naquele momento por ela. E a parte de fazer isso sem julgamentos é porque quando você não coloca a sua opinião pessoal, você consegue ouvir aquela pessoa sem ficar falando sobre o que você acha. E sim, consegue ouvir aquela pessoa pelo que ela realmente tem a te dizer. Aí depois que você ouviu, que você entendeu, que você acolheu e você percebeu que aquela pessoa se sente segura com você, se sente segura em te contar as angústias dela, aí sim, você vai tentar encontrar gradualmente, ou seja, aos poucos, alternativas com aquela pessoa. Mas alternativas que façam sentido para ela. Só que a gente só consegue fazer isso depois que a gente escuta, depois que a gente entende, depois que a gente acolhe e a gente utiliza aquilo que nós chamamos de empatia. O que seria empatia nesse caso? É quando eu consigo olhar o problema com o olhar daquela pessoa. Então é extremamente importante que para criar formas com aquela pessoa de resolver uma situação, eu consiga mostrar para ela que eu estou junto com ela, que eu estou ali caminhando junto com ela. É importante nós dizermos também que quanto maior a intensidade dos sentimentos de morte ou das ideações suicidas de uma pessoa, maior o risco desse comportamento ocorrer. Então, nessa situação, quando você vê que o comportamento está muito agitado ou que a fala dessa pessoa está muito irreversível, tenha atitudes de retirar os objetos físicos que possam causar esse comportamento dessa pessoa, como facas, remédios, lençóis, cordas, veneno, e apenas em seguida que você pode aplicar as orientações desse vídeo. Agora, se você tem esse tipo de pensamento, de morte ou de ideação suicida, ou convive com pessoas que têm esse tipo de comportamento, ou tem esse tipo de fala, ou tem esse tipo de pensamento, busque ajuda profissional, busque ajuda de um profissional psicólogo, busque ajuda de um profissional médico, psiquiatra. Invista na sua saúde mental porque ela é o nosso maior bem. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau!